Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar sequência agora à aula de TGA, vamos para a segunda parte da aula, onde a gente vai ver outras teorias a partir do momento da crise de 29, onde as coisas deixam de ser mecanicistas e passam a ser humanísticas, focadas no ser humano. Olha só galera, antes de eu começar, só algumas instruções. A gente viu então na primeira parte dessa aula de TGA as teorias focadas no ser humano como um pedaço da máquina. A gente viu a teoria da administração científica, do Taylor, a teoria da burocracia, do Weber, e a teoria clássica do Fayol, com um monte de exercícios. Esse ritmo vai continuar o mesmo. A gente vai ver agora as novas teorias, também com um monte de exercícios de várias bancas, para a gente ver exatamente como isso caiu em prova. Ao final da terceira parte, onde eu vou explicar as outras teorias, na próxima aula, aí eu vou fazer um apanhado geral de todas essas teorias e definir para vocês qual é o foco de cada teoria, a abordagem de cada teoria, segundo o Chiavenato, e criar uma linha do tempo de uma forma bem didática para que você jamais esqueça a ordem cronológica dessas teorias todas. Isso é extremamente importante, você tem na cabeça a ordem cronológica das teorias, com o nome das teorias e os autores, o foco, a abordagem, o que aconteceu de relevante em cada época marcante para as teorias, e as características de cada teoria é extremamente importante para que você consiga responder as questões sobre TGA em qualquer prova de concurso, de qualquer banca. Então olha só, a gente vai dar continuidade então ao que eu chamo ainda de aula 1, porque a aula é de TGA, só que é a segunda parte da aula. E logo depois a terceira e última parte da aula de TGA. Então assim, claro, aqui está escrito da teoria científica, a teoria da contingência, porque são todas. Mas a gente já viu as 3 primeiras, agora a gente vai ver as 4 próximas teorias. O que acontece então? Fazendo uma recapitulação da aula passada. A gente viu que com a Revolução Industrial surgiram as fábricas e o trabalho nas fábricas era muito parecido com o que ocorriam nas fazendas. Você tinha na fazenda a figura ali do dono da fazenda, o senhor de engenho, um capataz e os escravos. Nas fábricas, o dono da fábrica, um capataz ou um supervisor e os operários, tal qual os escravos, sem direito a nada, férias, 13º, fundo de garantia, nada disso existia. E aí, estudiosos da administração resolveram então observar o que ocorria e começar a sugerir melhores técnicas, melhores práticas para que as fábricas então atingissem melhor ainda os seus resultados. Eu posso dizer que de forma geral, as 3 primeiras teorias são focadas em tarefas, de forma geral. Só que cada teoria tem um foco diferente dentro das tarefas. A primeira teoria, a teoria da administração científica do Taylor, fez aquele estudo dos tempos e movimentos que eu já expliquei. Ela tinha foco exclusivo em tarefa, como fazer o operário produzir mais no mesmo tempo de serviço. Taylor defendia algumas ideias de uma remuneração excelente para os funcionários, mas ligada à produtividade. Produziu, mais, recebeu mais. Porque naquela época não tinha salário fixo nem nada disso. A segunda teoria, teoria da burocracia, de Max Weber, que nós já vimos, ela já abordava a estrutura para que esse foco em tarefas acontecesse. A teoria da burocracia, então, define divisão do trabalho, meritocracia, a divisão da empresa em equipes menores para facilitar a supervisão e, consequentemente, mais realização de tarefas. Só que o foco específico da segunda teoria era a estrutura. Quando veio o Fayol, com a teoria clássica, ele já pega todo o apanhado de ideias do Taylor e do Max Weber e, claro, coloca novas ideias. E aí ele já cria o quê? O conceito da departamentalização, dividir a empresa em departamentos, e cada departamento com um gerente, com um administrador. E aí ele cria as funções básicas da administração, que é o chamado POC3. Prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. O Fayol, ele vislumbrava a organização top-down. O que é top-down? De cima para baixo. Então, quer dizer, ele já pensava no papel do gerente, não como um mero supervisor fiscal, se a galera estava trabalhando ou não, mas alguém responsável por todas as atividades do departamento e por pensar o departamento de forma mais completa, com a previsão, organização, comando, coordenação e controle. Eu posso dizer, então, que embora o foco geral da teoria clássica seja tarefas, ela tinha um foco também no quê? Estrutura. Então, olha só, foco específico da teoria clássica, estrutura. Uma estrutura que faz surgir a figura do gerente, do administrador, com essas funções que eu citei. De forma geral,
as três teorias observam tarefas. Porém, especificamente, teoria da administração científica, foco em tarefa, teoria da burocracia, foco em estrutura, teoria clássica, foco em estrutura. Só que ambas as estruturas para a realização de tarefas, ok? Mais para frente, no final da terceira parte da aula de TGA, vocês vão entender o porquê que eu estou especificando isso de forma bem detalhada e repetidas vezes, para que vocês possam entender melhor aquele cronograma, a ordem cronológica, perdão, que eu vou fazer com vocês ao final da terceira parte. Bom, vamos dar continuidade então. Quando a teoria clássica surgiu, em 1916, o mundo já era um pouquinho diferente. As pessoas já começaram a reclamar da ausência de direitos, já começavam a existir greves, motins, rebeliões, não de forma ainda muito organizada e muito forte, mas já começava a surgir. Tanto é que o Fayol cria uma teoria, a teoria clássica, focada de forma geral nas tarefas, mas já com algum olhar para o ser humano. Ele já falava de algum trabalho em equipe, ele já falava da ideia, sim, de hierarquia, de unidade de comando, unidade de direção, mas, por outro lado, também já olhava para o trabalhador que, embora tivesse que trabalhar de forma centralizadora na cúpula, permitia já alguma pequena descentralização. O trabalhador começava a ter alguma pequena autonomia. Então, quer dizer, é uma teoria que já começa a flexibilizar um pouquinho para o ser humano, mas não podemos chamar a teoria clássica de uma teoria humanística. Era, sim, focada em tarefa, era mecanicista. Bom, quando vem o ano de 1929, estoura a grande crise mundial. A primeira grande crise mundial não foi a de 2008, mas sim a de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Qual foi o motivo da quebra da Bolsa de Valores em Nova York? Excesso de produção e falta de venda. Por que excesso de produção? As fábricas fabricavam aquilo que elas queriam fabricar. A Ford com o primeiro carro, as outras fábricas com ferramentas, utensílios domésticos, indústria têxtil, armas, e todo mundo comprava. Só que como eram bens duráveis e não eram bens que atendiam ao desejo e à necessidade do consumidor, nem existia o conceito de consumidor na época, eram bens que as fábricas fabricavam porque acreditavam que as pessoas comprariam, e compraram. Só que eram bens duráveis. Então a galera parou de comprar. Para que comprar mais uma panela? Para que comprar mais uma chave de fenda se são bens duráveis? Para que eu vou trocar de carro se só existia até então o modelo T Ford cor preta? Percebe que as pessoas não tinham muitas opções. As pessoas pararam de comprar, mas o trabalhador era remunerado por peça produzida. Sendo assim, o trabalhador não parou de produzir. Não parando de produzir e ninguém comprando, as fábricas não tinham como pagar os salários desses trabalhadores. E pagavam com parte da produção. Toma aqui, 50 panelas de salário para você. O que o trabalhador iria fazer com 50 panelas para sobreviver? Teria que vender. E ninguém comprava, porque todo mundo já tinha. E aí, a grande crise de 29. Em 1929, os sindicatos já eram muito mais bem consolidados, as pessoas já se reuniam de uma forma mais organizada, por mais que os grupos informais fossem até então proibidos. Você não podia conversar com um colega ao lado dentro de uma fábrica. E ainda assim surgiram as greves, motins e rebeliões. Quando estoura a crise de 29, as fábricas começam a perceber que se não olharem para o trabalhador, se não atenderem aos anseios do trabalhador, elas vão fechar as portas. O trabalhador vai fazer uma greve definitiva. E aí as fábricas então começaram a olhar para o trabalhador como um ser humano e não como uma peça da máquina. O conceito de homo econômicos cai por terra e começa a existir o conceito de homos socialis, o homem social. E aí os autores começam a escrever sobre essa nova tendência. Em 1932 surge a primeira teoria focada em gente, em ser humano, Teoria das Relações Humanas, de um cara chamado Elton Mayo. Foi o cara que fez os primeiros estudos sobre a motivação no ambiente de trabalho, porque até então se acreditava que o dinheiro era o fator motivacional. O próprio Taylor defendia essa ideia de que o trabalhador se motivava pelo ganho financeiro, tal qual o dono da fábrica. E hoje a gente entende que dinheiro não é o fator que motiva ninguém, pelo menos na teoria. Pode até ser que o dinheiro te motive, mas na hora da prova não concorde com isso nunca. Dinheiro não motiva ninguém na hora da prova. E aí depois eu vou explicar o porquê. Nesse contexto, então, que surge a teoria das relações humanas, como é que era o mundo na época? E aí eu coloquei aqui nessa tela algumas imagens retratando isso. Aqui a gente tem uma imagem da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, retratando a evolução tecnológica que ocorreu no mundo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, reflexo da evolução da indústria a partir da Revolução Industrial.
Aqui nessa outra foto, os sindicatos já mais bem constituídos, se rebelando nas ruas naquela época, nos anos 30. Nessa outra foto, talvez pela distância aí da tela vocês não consigam enxergar direito, mas são mulheres trabalhando nas fábricas. Isso foi uma evolução para a época. Obviamente que se defende a ideia de que isso foi uma conquista. Na realidade, na época, isso não foi uma conquista, foi uma permissão. Por quê? O mundo começava a viver o início da Segunda Guerra Mundial. E o homem foi para a guerra. E as fábricas não podiam parar. Então as fábricas começaram a permitir que as mulheres também trabalhassem no ambiente fabril. Obviamente, vários homens ainda continuavam trabalhando, os homens que não foram para a guerra. Nesse contexto, então, mulheres trabalhando nas fábricas é uma evolução, obviamente, porém foi uma permissão para a época. Só que isso retratou uma mudança muito significativa em relação à cultura das organizações das fábricas até então. Mais tarde a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui uma outra imagem da sigla, né, da AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, que existe em várias capitais brasileiras, em várias outras cidades, mas para retratar o quê? As empresas começaram a criar clubes para o trabalhador passar o final de semana com a família. Aonde que nas teorias mecanicistas, na época mecanicista, isso seria possível? Isso somente a partir do momento que o ser humano passa a ser considerado dentro do ambiente das organizações. Aqui uma imagem do mundo que se inicia a globalização, claro que não tão globalizado quanto hoje ainda, mas em função do mundo passar a ser televisivo e não mais apenas radiofônico, e muito rapidamente saímos da televisão preta e branca, já fomos para a televisão colorida até os anos 60. Aqui uma outra imagem de Elvis Presley, Beatles, sexo, drogas e rock and roll, para fazer uma alusão à revolução cultural que o mundo viveu dos anos 50 para frente, dentro dessas teorias do bloco humanístico que vão dos anos 30 aos anos 60. Essa revolução cultural, principalmente marcada pelo rock and roll, faz com que a juventude passe a ter voz ativa e, consequentemente, essa juventude também começa a conduzir algumas determinações, alguns caminhos que as organizações passam a seguir, principalmente a partir dos anos 60 até os dias de hoje. Nesse contexto, então, surgem as teorias do que a gente chama de bloco humanístico, teorias com foco geral no ser humano. Obviamente, cada teoria tem um foco específico dentro do conceito de ser humano, como eu vou retratar para vocês e fazer no resumão no final da terceira parte dessa aula. Então, como eu falei, em 1932, esse cara, chamado Elton Mayo, escreve Teoria das Relações Humanas. O Elton Mayo, ele era um sociólogo, psicólogo, pedagogo, enfim, o cara era tudo de bom. E ele escreve, então, um livro fazendo uma série de experimentos dentro de fábricas numa cidade americana chamada Hawthorne, que era uma cidade onde muitas fábricas existiam ali aglutinadas. O Elton Mayo, então, ele faz uma série de pesquisas que ele chama de estudos de Hawthorne, dividido em várias fases, como eu já vou explicar. Numa das fases, na primeira fase desse estudo, o que ele faz? Por exemplo, imaginando a sua sala de aula como se fosse o chão de uma fábrica. Geralmente a sala de aula tem essas lâmpadas brancas, fluorescentes. Talvez aí na sala da sua casa, no seu quarto, também seja a mesma lâmpada. O que o Elton Mayo fez? Sem avisar ninguém, sem falar nada para ninguém. Ele mudou a cor dessas lâmpadas. Ele colocou lâmpadas lá amareladas ou avermelhadas e ficou observando. Aí ele percebeu que a galera aumentou a produção, simplesmente pelas lâmpadas terem sido mudadas de cor. Depois ele troca a cor das lâmpadas por lâmpadas azuladas ou esverdeadas, cores mais escuras, e ele percebe que a produtividade cai. Isso não tem nenhuma relação com o fato do ambiente ter ficado mais escuro ou mais claro. O teor de iluminação do ambiente era o mesmo, porém com a mudança das cores. E aí ele percebe que a produtividade caiu. Ele chegou à seguinte conclusão: a motivação do trabalhador depende do ambiente físico em que ele está trabalhando. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo, todos os autores concordam e ela é verdadeira. Realmente, um dos aspectos que influencia a nossa motivação é o ambiente de trabalho. Trabalhar numa sala mal iluminada, mal arejada, mal ventilada, certamente não é tão bom quanto trabalhar numa sala bem mais confortável. Então, essa primeira conclusão sobre motivação, coerente. Na segunda fase do estudo, ele separa os homens das mulheres e ele coloca em grupos menores, em salas diferentes, montando relés para dentro das fábricas. Relé é um equipamento eletrônico. E aí o que acontece? Ele coloca nessas salas uma supervisão branda ou sem supervisão e fica observando. Aí o que ele percebe? Que as mulheres interrompem o trabalho mais vezes do que os homens.
por que elas interrompem tanto o trabalho assim, sem supervisão ou com supervisor gente boa. Na época, para falar sobre a vida sexual, para falar sobre o marido, sobre a casa, fofoca de forma geral. Percebam, mulheres que estão assistindo essa aula, não é um comentário meu, é do Elton Maio, ok? Não sou eu que sou machista não, era o Elton Maio. Também era anos 30. Já os homens interrompiam menos vezes. Só que o tempo de interrupção dos homens, somado, era maior que o das mulheres, mesmo as mulheres interrompendo uma maior quantidade de vezes. Os homens interrompiam por muito mais tempo o trabalho, então, para falarem sobre o quê? Como fugir do trabalho, greve, motim, rebelião. Que conclusão que ele tirou com isso? Ele chegou à conclusão de que a motivação varia de acordo com o gênero. Homens e mulheres teriam motivações diferentes para o trabalho. Você concorda com essa conclusão do Elton Maio? Talvez você concorde, mas essa conclusão é errada, não só na minha opinião, como na opinião dos autores contemporâneos. Por que essa conclusão está errada? Você, homem, você, mulher, que está assistindo a esse vídeo, tem o mesmo objetivo, ser servidor público, e serão. Então o que acontece? Se o objetivo de vocês é o mesmo, concorda então que o foco no trabalho, para homens ou para mulheres, pode sim serem com os mesmos objetivos? A motivação não é diferente. Só que ele tirou essa conclusão nos anos 30, num mundo que era muito mais machista do que hoje. E detalhe, a mulher tinha acabado de conquistar espaço no mercado de trabalho. Essa mulher iria reclamar? Jamais. Podia ser o pior trabalho do mundo, ela jamais reclamaria, porque ela nunca teve essa oportunidade. Os homens já viviam essa experiência desde a Revolução Industrial no final do século XIX. 30 anos se passaram, então esse homem, 30 anos depois, reclamava dos trabalhos abusivos, da falta de direitos, etc. A mulher não reclamava. Só que o Elton Maio não esperou um tempinho para perceber que logo rapidamente essas mulheres também se tornariam líderes sindicalistas e brigariam pelos mesmos direitos que os homens. Então o que acontece? Existe uma crítica em relação à teoria das relações humanas, até mesmo por outros autores, que a gente vai conhecer de teorias para frente, focados no ser humano, mas que criticam a teoria das relações humanas, por dizerem que essa teoria tem uma visão muito romântica sobre como é a motivação do trabalhador. Esse termo visão romântica a gente vê em vários livros e não tem nada a ver com relações de amor. Visão romântica no sentido de ser uma visão muito superficial, muito boba, muito singela sobre como seria a motivação do ser humano. E o ser humano, a motivação, claro, se deve muito a Elton Maio por ter iniciado os estudos, mas a motivação do trabalhador não é tão simplesinha assim como o Elton Maio definiu. Porém, a grande importância dessa teoria é por ter sido a primeira que definiu alguma coisa sobre o ser humano. E a partir dela, várias outras teorias surgiram, aprofundando o estudo sobre o trabalho humano dentro das fábricas. Bom, vamos ver aqui então algumas características da teoria das relações humanas do Elton Maio. Então, como eu disse, ele fez os chamados estudos de Hawthorne. Hawthorne era o nome dessa cidade americana com muitas fábricas, onde ele defendia nesse livro o seguinte: a integração social e o comportamento social dos empregados sendo levado em consideração. Porque até então, antes da teoria das relações humanas, não existia uma única fábrica em que a conversa com o colega ao lado fosse permitida. Vocês devem lembrar de uma das cenas clássicas do filme do Chaplin, onde, tempos modernos, onde o supervisor está com uma câmera, vendo toda a fábrica e com duas pessoas começando a conversar, ele já apertava uma sirene, uma buzina que assustava os trabalhadores, fazendo eles voltarem ao aperto de parafusos, esquecendo o bate-papo. E isso era real, as pessoas realmente não podiam conversar entre si. Os chamados grupos informais não poderiam existir. A partir do Elton Maio, ele coloca que os grupos informais vão sempre existir. São grupos que se formam pela afinidade entre as pessoas. Então, já que vão sempre existir, fábricas permitam que existam dentro da fábrica. Porque a partir do momento que existe dentro da fábrica, as conversas são mais controladas, pelo menos ouvidas por parte do gerente, por parte dos diretores. Os anseios do trabalhador passam a ficar mais próximos do ambiente físico da fábrica, podendo ser mais facilmente resolvidos. Então, a integração social e comportamento social dos empregados passa a ser estudada pelo Elton Maio, aonde as necessidades psicológicas e sociais, a motivação, e a atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais começam a existir também. Porque até então as sanções que existiam eram materiais. Se você não fizer isso, você perde o seu emprego. Se você conversar com um colega ao lado, você é demitido. Se você não apertar tantos parafusos, você terá um desconto do seu pagamento. Isso eram sanções materiais.
a partir do Elton Maio, passam a existir sanções não materiais. O não reconhecimento, a não promoção, o não levar em consideração alguma solicitação do trabalhador, passaria a ser então uma sanção não material. Porque a partir dos estudos sobre motivação se conclui que dinheiro não é o fator motivacional a ser usado para o trabalhador. Sendo assim, as sanções passam a ser não materiais. Outra característica, o estudo de grupos informais e da chamada organização informal. Esse conceito, galera, sempre cai em prova. O que são grupos formais e grupos informais? Um grupo formal é aquele grupo que é constituído pela própria empresa, determinando quem faz parte de cada departamento. Os grupos informais passam a surgir com o convívio entre as pessoas e as afinidades entre elas. Fazendo uma comparação, vamos lembrar da época de sala de aula, onde a sala de aula é um grupo formal, definido pela escola, que aqueles alunos estarão ali presentes assistindo a aula durante um ano. Porém, é natural que com o passar do tempo, panelinhas vão surgindo, amizades, panelinhas que não se misturam, outras que se associam, os chamados grupos informais. Hoje em dia, os grupos informais são extremamente importantes para qualquer organização, porque um grupo informal não precisa de uma liderança formal. A liderança surge naturalmente do próprio grupo e a execução das tarefas se dá de forma muito mais tranquila, com informações muito mais concatenadas e trocadas entre si, do que num grupo meramente formal. Mas lá para frente a gente vai ver mais sobre isso também. Continuando, outras características, o despertar para as relações humanas dentro das organizações. As pessoas passam a se relacionar verdadeiramente. E a importância do conteúdo dos cargos e tarefas para as pessoas, aonde o Elton Maio começava a se preocupar se a pessoa tinha orgulho de fazer o que faz. Até então, isso não era colocado em consideração. O que era levado em consideração é se você tinha o corpo físico ideal para aquele tipo de tarefa. A partir do Elton Maio, não apenas a consideração do corpo ideal para a execução da tarefa pesada, mas também as capacidades intelectuais e a sua vontade de estar ou não executando aquela determinada função, além das aptidões. Então, quer dizer, o ser humano realmente passa a ser muito mais considerado. Vamos ver detalhes dessas características, então, e outras características que eu vou explicar no decorrer. Novas perspectivas para a administração com a teoria das relações humanas, visto que buscavam conhecer as atividades e sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Até então, o trabalhador era tratado pela teoria clássica, e assim, de forma muito mecânica. Com os novos estudos, o foco mudou do homo economicus, como eu falei agora há pouco, o trabalhador passou a ser visto como homo socialis, o homem social que se relaciona com outras pessoas. A partir de então, que começa-se a pensar na participação dos funcionários na tomada de decisões e na disponibilização das informações acerca da empresa a qual eles trabalhavam. Porque até então, galera, você apenas trabalhava ali apertando o parafuso. Você nem sabia para que servia aquele parafuso. Se era para construir uma cama de hospital ou se era para construir a bomba atômica. A partir da teoria das relações humanas, o trabalhador começou a entender a importância do trabalho dele e da função que ele ocupa. Certamente, quando a gente entende a função do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, nós nos apegamos mais a esse trabalho e executamos com menos possibilidades de erros em função do apego até emocional que a gente tem de acordo com a profissão que a gente exerce. São todas as profissões que geram isso? São. Mas são todas as pessoas que têm esse sentimento? Não. Por estarem provavelmente em profissões erradas para suas aptidões, para suas vontades, para os seus desejos. Então, a partir do Elton Maio, isso começa a ser estudado com mais detalhes e sendo levado em consideração. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, grande professor. Meus amigos e minhas amigas, olha só. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal Rural do Semiárido, completaço, super competitivo aqui no Lá Concurso. Então acesse o nosso site, laconcurso.com.br, lá tem esse curso, pode ter certeza, o melhor custo-benefício da internet. Esse curso nosso, super competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$20. O curso com essa qualidade de professores, e além disso, nós temos um projeto pedagógico que faz a diferença, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, se você quer ter um treinador pessoal para esse concurso, acesse laconcurso.com.br, que eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que você vai ficar muito competitivo e vai ficar satisfeito. Tá certo, meus amigos?
já esquecendo, você quer o material de apoio dessa aula que você acabou de assistir? Então acesse o nosso site, faça um pequeno cadastro, clique lá, em documentos você vai ter direito aí a fazer o seu download do material do professor a custo zero. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá